Olá, pessoal. Sou o professor Rafael. Nessa aula vamos falar sobre projeto de eixo. Vamos falar sobre o projeto de eixo, dimensionamento de um eixo. Para isso vamos usar um exemplo, tá? Esse exemplo é um eixo que, que tem uma engrenagem e ele está apoiado em dois mancais. O eixo ele é um elemento de máquina que serve como caminho para transmitir uma potência, um torque num sistema. Então, nesse exemplo aqui que vai usar, a gente já fez alguns cálculos prévios, tá? Por exemplo, a gente colocou ele no sistema de coordenadas x, y, z. Também as suas forças já estão nesses eixos, tá? Então, aqui o torque, a gente tem uma força y, uma força z, e também, no caso na parte da engrenagem, a gente também tem uma força aqui radial e uma força tangencial. Tá? Num exemplo, num cálculo do dia a dia, no exemplo real, essas forças não vão vir dessa forma. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui é, um motor, né? Vou fazer aqui, a gente tem aqui um motor, e aqui esse motor tem um eixo onde está acoplado uma polia. E o nosso eixo em questão ele vai estar aqui, ó, com os mancais, uma outra polia aqui, e a engrenagem está aqui, ó. A engrenagem está aqui no meio. E essas polias aqui, elas estão ligadas para uma correia, né? Mas poderia ser uma outra engrenagem, tanto faz. O que vai acontecer aqui nesse sistema? O motor ele vai transmitir uma potência, né? Que vai estar relacionada com a rotação e, consequentemente, vai sair um torque daqui. E essa outra polia aqui, essa polia motora. Essa aqui seria uma polia movida. Então, quando esse sistema começar a funcionar, vamos ter as forças aqui atuantes na polia. E também isso aqui vai tender a puxar esse eixo aqui nesse meio aqui, né? Das forças. Não só de, de girar a polia, mas também de flexionar essa ponta desse eixo. E outra coisa aqui é a engrenagem. No caso desse exemplo aqui que a gente está fazendo para essa aula, a gente está usando uma engrenagem de dente reto, né? Então, essa engrenagem ela não tem forças aqui axiais, só radiais e tangencial. Só que quando a gente for falar de projeto de engrenagem, a gente vai ver que as forças não são assim nesses eixos, né? Ela vem com ângulo de acordo com o ângulo de pressão. Então, para engrenagem de dente reto, geralmente esse ângulo é 20 graus. Vamos supor que só vai estar aqui, ó, aplicada aos 20 graus. Força, engrenagem. Aí o que que a gente fez nesse exemplo para começar, né? Foi estabelecido aqui sistema de coordenadas
no caso, x, y, z. E a gente pegou essas forças aqui e fizemos decomposições dela nesses eixos, tá? Então aí conseguimos uma força aqui, outra aqui, outra aqui. Então foi isso que a gente fez para iniciar o exemplo. Então quando você for analisar um caso real, provavelmente você vai ter que entender quais são as forças, o torque que está sendo aplicado no seu eixo e colocar essas forças de acordo com o sistema de coordenadas que você vai criar. Então aqui a gente já fez esse, esse processo. Outro detalhe importante antes da gente começar é que nesse exemplo aqui, a gente já, nesse projeto, a gente já sabia qual era a engrenagem. Às vezes você tem que ter uma relação X, então isso foi pré-estabelecido. Outra coisa, no caso, por exemplo, poderíamos ter uma limitação de espaço e essas distâncias aqui já foram estabelecidas também, as distâncias dos mancais e o tamanho do eixo. Então, isso aqui, nesse projeto, nesse exemplo, a gente vai considerar como fixo, tá? Então, a gente já tem aqui a distância para o primeiro mancal, que a gente vai chamar de ponto a distância para a engrenagem, a distância para o segundo mancal, de rolamento, o tamanho total do eixo. Então, isso aqui já foi dado, a gente não vai mexer nisso. E aqui a gente quer saber o seguinte: bom, agora, qual é o diâmetro desse eixo? Ou pelo menos, qual é o diâmetro do eixo na região crítica? Por onde eu começo? Como é que eu faço para descobrir esse diâmetro? Então, a gente vai fazer esse processo aqui, nessa aula. Então, aqui a gente vê os dados que a gente tem, né? As forças já foram dadas, tá? Tanto a força Fy, Fz e T1, que é o torque, são as forças aplicadas devido à polia ou algum sistema que esteja acoplado a esse eixo, e as forças aqui na engrenagem, de radial e tangencial. Repare que essa força, esse eixo está em equilíbrio, tá? Então, se você multiplicar o torque que está sendo aplicado aqui na engrenagem, vai ser o mesmo torque que está sendo aplicado aqui na ponta do eixo. Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações nos apoios, tá? No mancal A e no mancal B. Então, a gente vai dividir esse, esse cálculo em duas partes. Primeiro, vai fazer no plano X, Y, e depois a gente vai fazer no plano X, Z. Então, aqui no plano X, Y, a gente vai pegar, vai fazer um diagramazinho aqui, tá? Desenhar o eixo, e a gente vai colocar as forças que a gente sabe, que é FY, FY e FRE, que é a força da engrenagem. E aqui eu coloquei também as forças RAY e RBY. Eu coloquei aqui, entendendo que esse eixo tem que estar em equilíbrio, tá? Então, essa força que está para cima, essa provavelmente vai estar para baixo, para estar em equilíbrio aqui. E aí a gente faz o seguinte: a gente faz o somatório de força em Y e o somatório de momento. No caso aqui, eu fiz o somatório de momento no ponto O. Então, a gente começa aqui fazendo
somatório para cima, eu considero sentido positivo. Então, eu faço o valor da força que está sendo aplicado em Fy menos o valor da força no mancal, mais o valor da força na engrenagem, mais o valor da força no segundo mancal igual a zero. Tá? Substituindo os valores, achei que RBY é igual a RAY menos 519. Só que aqui chegou num ponto que eu não consigo calcular só por essa equação. Aí eu tenho que trabalhar na equação do momento. Então, ó, eu considero esse ponto aqui fixo e vou fazer o primeiro. Então, RAY vezes a distância de 0,155. Eu passei para metro para ficar mais fácil, para a gente ter a unidade de Newton metros. Então, se ele está nesse sentido, girando nesse sentido aqui, ó, horário, então vai ser negativo, porque o positivo é anti-horário. Então, menos RAY vezes 0,155 metros. Depois, eu faço para a segunda força, a mesma coisa, né? E depois para o RBY. Repara aqui que no FY não entra, porque ele está no ponto onde a gente considera que vai ser o pivotamento aqui, para fazer o cálculo. Então, a gente calcula aqui, né? E a gente vai achar, substitui o valor de RBY aqui, e a gente consegue achar o valor de RAY. E a partir do valor do RAY, a gente volta e a gente consegue achar o valor de RBY. Os dois valores deram positivos, tá? Então quer dizer que o sentido que foi escolhido aqui está correto. Se tivesse obtido um valor negativo, isso significaria que o sentido da setinha aqui estaria ao contrário, passaria a inverter. Agora no plano de XZ, tá? A gente faz o mesmo processo. Vamos colocar as forças, desenho o diagrama, coloca as forças. As forças agora nos apoios serão RAZ e RBZ. E substituindo, fazendo o mesmo processo, nós encontramos um RAZ de 1004,3 newtons e um RBZ de 320,3 newtons. A partir disso, o que a gente faz? A gente já tem essas reações nos apoios e a gente vai fazer aqui a resultante delas, né? Qual seria a reação máxima aqui que eu teria no... Vou considerar apenas uma força no ponto A. Então, eu faço aqui Pitágoras, né? Então, esse RAY é hipotenusa, então fica raiz de RAZ ao quadrado mais RAY ao quadrado. Fazendo isso, a gente achou um RA de 1626,7 newtons. Mesmo procedimento, o ponto B, e a gente achou 825,4. Esses valores aqui que a gente encontrou são os valores que serão usados depois no dimensionamento do rolamento, quais são as cargas que vão estar sendo aplicadas no rolamento. No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem só cargas radiais, tá? Não temos cargas axiais. O segundo passo, o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai determinar a seção crítica. Qual que é a seção onde está ocorrendo maior solicitação no nosso eixo? Então, nesse caso aqui, eu vou usar o método das seções. Como é que eu faço isso? Eu pego, faço um corte imaginário, né, no eixo, depois e antes e depois de uma força, e faço o meu valor de x, né, desse corte variar no intervalo. Nesse primeiro intervalo, vou fazer variar de 0 até a primeira força, que é 0,155 metros.
Então, e eu vou ter as forças aqui internas de cortante, né, V, e momento fletor. Esse sentido aqui é convencionado, então eu gosto de fazer o corte desse lado e uso essa convenção aqui. Bom, nesse caso aqui a gente não tem carga interna axial, então eu nem vou colocar aqui, nem, e também não vou calcular. Mas se tivesse, novamente, se fosse uma engrenagem, por exemplo, inclinada, aí a gente teria uma carga axial. Mas nesse caso aqui, nosso não tem. Agora, o que a gente faz? A gente repete o procedimento de somatório de força e somatório de momento, assim como a gente fez anteriormente no caso do, dos apoios. Então, como é que a gente faz? Primeiro ali, eu vou olhar no meu desenho, então eu tenho uma força para cima de 364 newtons, coloco aqui, e vou olhar aqui minha força interna, carga interna cortante, V, está para baixo, então é negativo, e igual a zero. Passando o V para o outro lado, eu fico com V igual a 364. Esse valor aqui, 364, é uma constante. Então, ele não depende de x. Logo, para x igual a zero, eu vou ter esse valor, 364 newtons. E para x igual a 0,165, também vai ser esse valor, porque é uma constante. Então, encontrei aqui esse valor de 364 newtons por cortante. Como é uma carga concentrada, vai ser uma constante. Agora eu faço para o momento. O momento eu vou fazer também semelhante, né? Eu vou ter aqui o ponto, esse ponto aqui de pivotamento, então vou ter 364 newtons girando no sentido horário, então é negativo, vezes x, então menos 364 newtons vezes x, mais o valor do momento interno igual a zero. Então, eu vou ficar com m igual a 364 newtons vezes x. Então, varia em função de x. Isso aqui é uma reta passando pela origem. Então, vamos ver quanto que ficaria quando x for igual a zero. Então, momento igual a zero, newtons metros. E quando x for igual a 0,155 metros, deu 56,4 newton metros. O próximo passo é fazer agora esse intervalo, também ainda para o plano XY, variar de 0,155, né, até 0,2, que é a próxima carga lá, que é a carga da engrenagem. Então, o meu x vai de 0, vai até aqui o final, né? Porém, ele vai variar só de 0,55 até 0,2. Eu sei que essa distância total aqui é x. Para descobrir essa distância aqui dessa carga, né, vai ser o x total menos essa distância aqui primeira, que era 0,155. Então, por isso que essa cota aqui fica x menos 0,155. E vou, aqui entra o valor que a gente achou da reação, né, nesse plano. E a gente substitui, faz somatório de força em Y. Novamente, achei um valor negativo aqui de menos 915,69 newtons. É importante, quando estiver fazendo isso aqui, considerar algumas casas, só para porque como só para bater os resultados, para não desencontrar e para você ter certeza que fez certo. Você, eu fiz primeiro arredondando e dá um pequeno erro no final, mas é por conta de arredondamento, tá? E depois a gente faz aqui o somatório de momento igual a zero e encontrei aqui um valor de 56, né, 42, que é o mesmo valor, tá, do momento
em 0,155, por isso que eu falei que às vezes não dá para arredondar. Vamos voltar aqui para ver, ó. Então aqui, ó, a gente encontrou em x, a primeira seção em x 0,155, 56,4. E aqui a gente encontrou 56,42. Está dentro. É o mesmo valor, só questão de arredondamento que às vezes muda um pouquinho. A próxima seção que a gente vai fazer é de 0,2 a 0,22. A gente colocou aqui, né? Fez o desenho novamente e calculamos a somatória de força em Y, somatória de momento, ambos igual a zero, e encontramos aqui os valores para esse intervalo. Novamente, o processo é análogo. Daí a gente fez o plano XY. Agora a gente tem que fazer o mesmo processo para o plano XZ. Faz lá o primeiro corte entre 0 e 0,155. Encontramos esses valores aqui de cortante e de momento fletor. Para a segunda seção, a gente fez também o mesmo processo. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas qualquer coisa, depois, quando tiverem refazendo o exercício e quiserem olhar, vocês dão uma pausada no vídeo e ver aqui as continhas com calma, tá? E para a última sessão aqui, encontramos esses valores. Sendo que no último ponto aqui do mancal, segundo mancal, encontramos 0 Nm. Depois que a gente calcula para todos os pontos, né, para todos os intervalos, a gente precisa fazer a representação gráfica para facilitar a nossa visualização. Então eu peguei lá aqueles resultados que eu obtive para cada ponto de cortante e momento fletor e coloquei aqui no gráfico. Eu gosto de usar essa convenção aqui de colocar o momento para cima e o cortante para cima, mas em alguns livros vocês podem encontrar isso aqui ao contrário. Então aqui eu obtive esse perfil aqui do cortante, tá? Para o plano XY e esse aqui para o plano XZ. Mesma coisa com o momento. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar esses dois aqui dos planos XY e XZ da mesma forma que a gente fez com as reações nos apoios, né? Fazendo raiz desse primeiro valor ao quadrado, mais o segundo valor também ao quadrado. Dessa forma aqui, ó. Então, o esforço cortante vai ser o esforço cortante em y ao quadrado, mais o esforço cortante em z ao quadrado, raiz disso tudo. Mesma coisa o momento. Então, aqui a gente vai conseguir encontrar qual é a cortante máximo e qual é o momento máximo. Esforço normal foi zero, não tem esforço normal no eixo. E o torque foi 14 newtons-metros, né? Está sendo transmitido. E ele termina ali na engrenagem. Então, qual é a seção crítica nesse eixo? Né? A gente olha aqui no momento, a gente vê que é em 0,155. Mesma coisa, o valor máximo aqui também no cortante é em 0,155 metros, 155 milímetros. Então, a partir dessa representação gráfica, ficou claro que a seção crítica refere-se ao apoio A em x igual a 0,155 metros. E os valores que a gente encontrou nesse ponto foi um cortante de 1.181 newtons
um momento de 69,1 Nm e um torque de 14 Nm. Bom, próximo passo, seleção do material. Então, assim, a gente não tem como fugir muito, né, em questão de material para eixo. Então, geralmente, o que a gente vai usar vai ser um aço 4340, um aço 1045, e pode receber algum tipo de tratamento superficial, né, para melhorar suas propriedades mecânicas. Por exemplo, um aço 1020 não consegue pegar uma têmpera tão bem, né, como um aço 1045, um 4340. Além disso, tem as propriedades mecânicas e outras propriedades, como usinabilidade, soldabilidade, tudo isso vai influenciar na hora de selecionar o material para eixo. Então, um material muito comum usado para eixo é o 4340, é o que a gente vai usar aqui, né? Eu peguei lá da tabela do Schiglin, do livro de elementos de máquinas de Schiglin, um aço 4340 temperado e revenido a 650 graus, que é a temperatura da têmpera. E a gente obteve os valores aqui, SY vai ser o limite de escoamento, tá? 855 megapascal, coloquei também o valor do sistema inglês, né? Imperial. Para comparação, pode ser que alguém esteja trabalhando com algum livro que não seja no SI. E aqui eu coloquei também o SUT, que é dado, né? 965 megapascal, e aqui também na tabela tinha esse aqui, que é o limite de escoamento ou cisalhamento de 513 megapascal. Então, a gente vai usar esse material e possivelmente vamos recorrer a tabelas nos livros para tentar extrair mais alguma informação. Próximo passo, a gente vai fazer o dimensionamento estático desse eixo. Então, aqui, quando a gente aplica a cargas externas ao eixo, a gente vai ter na seção cargas internas atuando, né? Momento fletor, esforço normal, esforço cortante, momento de torção, vão estar atuando no interior desse elemento de máquina. Nesse exemplo aqui, eu vou considerar um fator de segurança de 3, igual a 3, para eu ter uma confiabilidade, uma segurança na hora de fazer um projeto, mas você poderia escolher outro valor. Eu aqui vou usar o valor de 3, que eu acredito que seja um valor suficiente para o meu projeto, né? E esse fator de segurança, ele vem para contemplar tudo aquilo que a gente aproxima nos cálculos ou que a gente não contempla, outros fatores de utilização, ambiente onde vai ser aplicado e outros fatores que possam ocorrer que a gente não está vendo no momento, tá? Na nossa simplificação aqui. Então a gente tem que a tensão admissível vai ser a tensão de falha, né? Que o meu projeto, no caso eu não quero que o meu eixo sofra um escoamento plástico, dividido pelo fator de segurança. Tá? Primeiro, eu vou fazer uma análise, uma verificação aqui do cisalhamento transversal. Então, a minha tensão de falha vai ser a minha tensão de escoamento ao cisalhamento, limite de escoamento ao cisalhamento, que é de 513 megapascal. Então, para calcular tensão admissível, eu tenho essa fórmula aqui, né, do cisalhamento transversal, que vai ser o esforço cortante, que a gente calculou anteriormente, por um valor de Q, dividido por momento de inércia, vezes o T. Nesse caso aqui vai ser o diâmetro. Então, fazendo aqui a conversão, aqui, colocando o que é cada um, né?
a gente consegue, para um eixo maciço, encontrar esses valores aqui. Essa forma fica desse jeito. 16, o cortante máximo, dividido 3π d ao quadrado. Então, isolando o valor de d, a gente tem essa forma. Então, d tem que ser maior ou igual a 16 vezes o cortante máximo, vezes o fator de segurança, dividido 3π, o limite de escoamento a cesariamento. Substituindo os valores, encontrei 3,42 milímetros. É um valor muito baixo. Logo, esse tipo de esforço aqui que está ocorrendo no eixo não é um valor muito importante para o nosso projeto. Tá? Não vai ser por isso que esse eixo vai falhar. Mas eu fiz essa verificação para ter certeza. Então vamos para a segunda etapa do dimensionamento estático, que é a teoria que a gente vai usar aqui, a teoria da tensão de cisalhamento máximo para materiais dúcteis, teoria de Tresca, né? O critério de Tresca. Tem outros, mas a gente vai usar esse aqui, é um método conservativo, então é um método mais simples de ser utilizado e vai ser simples de ser calculado e vai trazer uma resposta satisfatória aqui para o nosso exemplo. Uma primeira aproximação é bem válida esse método. Tá? Então vamos imaginar o eixo aqui, né? Quando ele está sofrendo um esforço normal, um momento fletor, né? E uma torção, no caso nosso eixo, ele não tem esse esforço normal, então esse esforço normal aqui pode ser desprezado, mas ele está sendo solicitado o momento fletor e torção também. Se a gente for olhar na superfície desse eixo, nós vamos ver que ele vai estar tendo uma carga axial e uma tensão cisalhante aqui. Tá? Imagina vai estar aqui, né? Forças estão atuantes externas vão fazer ele ter essa flexão aqui e ao mesmo tempo ele vai estar sofrendo aqui uma torção. Então esse elemento daqui da superfície vai estar sofrendo esse tipo de esforço que foi mostrado ali, de desalhamento e também sendo tracionado aqui. Só que o eixo também está girando, né? Então, esse elemento aqui, ora ele tá sendo tracionado aqui, né? E ora vai ser o outro lado que vai estar sendo tracionado. Então, o eixo ele tem essa alternância aqui. Voltando lá no exemplo. Como é que a gente faz? Então, a gente tem o valor dessa tensão axial aqui, né, normal, que vai ser a junção do esforço no momento mais o normal, que no caso, nesse caso aqui a gente não tem, e a tensão cisalente vai ser proveniente do esforço de torção. Se a gente pensar lá no círculo de Mohr, né, a gente coloca o valor de σx, vai estar sendo aplicado, e também o tal xy, que é a tensão cisalhante, né? E no nosso caso aqui, sigma y é igual a zero. Então, o sigma médio aqui vai ser sigma x dividido por 2 e a gente tem esse raio. Tá? Para a gente saber o valor de sigma 1 e sigma 2, a gente pensa aqui, ó, eu tenho sigma 1 é sigma médio mais o valor do raio. E o sigma 2 vai ser sigma médio e o sigma 2 vai ser o sigma médio menos o valor do raio. Tá? O critério lá de Tresca, ele vai dizer, né, que cisalhamento máximo, então é nesse ponto aqui, ó.
quando o cisalhamento é máximo. Sigma X vai ser tensão, a força axial mais o momento fletor. Tá? Como é que a gente calcula essa composição? Então, para a gente saber, o axial vai ser a força normal, no caso nosso é zero, dividido pela área, que é por aqui. E o momento fletor vai ser mc, né, que é a distância da linha, da linha de centro aqui, da linha neutra, até onde está sendo analisado, no caso a superfície, então é o raio, dividido pelo momento de inércia. Substituindo os valores, a gente acha 32 o momento dividido por π t ao cubo. E o momento torsor vai ser o torque vezes o c dividido por momento polar de inércia. Vai dar 16 t dividido por π d ao cubo. Tá? Então lá, ó, pelo critério lá de Tresca, tensão máxima, né, vai ser sigma, sigma 1 menos sigma 2 igual a tensão admissível. E a tensão admissível, por sua vez, vai ser a tensão de falha dividido pelo fator de segurança. Nesse caso aqui, quando a gente está falando de força normal, então a tensão de falha vai ser o limite de escoamento do material e dividido pelo fator de segurança. Então, sigma 1 menos sigma 2 vai ser sigma médio, né? Mais o raio, menos sigma médio, menos o raio. Então, a gente conclui que sigma 1 menos sigma 2 é 2 vezes o raio, onde o raio é esse aqui. Esse valorzinho aqui de dentro é sigma m ao quadrado, mais tensão de aceleramento ao quadrado. Como sigma y é igual a zero, então a gente tem que vai ficar o valor. A gente volta aqui, o que é o sigma x? Sigma x vai ser uma parcela devido ao momento fletor, uma parcela devido às cargas axiais. Só que a gente não tem carga axial, então fica só devido ao momento fletor. Vem aqui para dentro, né? E o tal xy vai ser devido à torção. Também vem para cá. Trabalhando essa equação aqui, chegamos que D, né, raiz cúbica de 32 fator de segurança, dividido por π vezes limite de escoamento, e raiz quadrada de momento máximo ao quadrado, mais o torque máximo ao quadrado. Se a gente considerar aqui um fator de segurança de 3, né, assim como foi considerado para o cisalhamento transversal, o limite de escoamento de 855 megapascal, momento máximo de 69,1 Nm e torque máximo de 14 Nm, a gente chega aqui no valor de D maior ou igual a 13,6. Aí a gente tem que fazer a seguinte análise, ó. Nós obtivemos aqui um diâmetro mínimo de 13,6 milímetros. É para o material selecionado e também para esse fator de segurança. Então, se a gente mudar o material e mudar aqui também o fator de segurança, fatalmente esse valor aqui de 3,6 vai alterar. Tá? E outra coisa é que a seção crítica ela está no mancal de rolamento. Então é necessário verificar as medidas comerciais dos rolamentos, né, maiores do que 13,6 milímetros, o diâmetro interno. Ou seja, a gente não deve ter no mercado um rolamento com 13,6 milímetros, ou não é tão comum esse tipo de equipamento. Quanto mais comum, mais barato. Então, digamos, eu tenho lá um rolamento de 13,6 milímetros, ou mandar fazer um equipamento assim, vai ser caríssimo fazer uma peça especial.
Por outro lado, se eu tiver um rolamento de 15 milímetros, por exemplo, já vai, e é bem usado, né, pelo setor metal mecânico, então ele é produzido em grande quantidade e isso faz diminuir o custo. Logo, é mais vantajoso utilizar um diâmetro já comercial para o eixo, certo? Então vamos pensar agora na lista de rolamento. Eu trouxe aqui alguns que extraí do livro. Então, se a gente imaginar que o rolamento, né, eu fiz um corte aqui, ó, nesse rolamento, ele vai ter lá um chanfrozinho, ele colocou aqui o valor de R, um diâmetro D, que é o mesmo diâmetro do eixo, um diâmetro maior e um valor B, que é a largura desse rolamento. E o nosso eixo aqui, vamos supor que ele vai acomodar o rolamento, né, na seção, então ele vai ter um diâmetro menor e um diâmetro maior, que eu chamei de DA, e um raio de transição aqui. Então, ó, os diâmetros que a gente tem no mercado, mais comuns, né? Então, a gente tem o de 15, que está acima de 13,6 milímetros, 17, 20. Eu botei esses três aqui para a gente analisar os próximos cálculos e ver se tem algum deles que é mais vantajoso do que o outro. Então, para evitar de calcular um, depois calcular outro, depois calcular outro, a gente já faz em formato de tabela. Ah, outra coisa também, todos esses cálculos que a gente está fazendo aqui, pode ser implementado uma tabela de Excel, um programa que calcula aí, um MATLAB, etc. Mas é importante, por que eu não trouxe agora nesse vídeo? É importante a gente entender qual é o procedimento. Depois, se você entender esse procedimento, você pode muito bem implementar isso num programa. Então, aqui a gente vai fazer para 15, 17 e 20, né? E a gente vai dimensionar eles para esse diâmetro para fadiga. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o dimensionamento à fadiga. Então, eu preciso dessas informações aqui, que é o diâmetro menor, o diâmetro maior. Esse diâmetro maior tem a ver com essa parte aqui do rolamento, ó. Vou voltar aqui. Essa parte aqui do rolamento. Porque uma dessas pistas, a pista externa, ela vai girar, né? E a pista interna vai estar solidária ao eixo. Então, eu não posso encostar essas duas pistas nesse ombro aqui desse eixo. Posso encostar só a pista que vai estar solidária a ele, tá? Para não ter um desgaste e para o rolamento funcionar da forma correta. Bom, o dimensionamento da fadiga, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar o limite de endurance. O que é o limite de endurance? É um valor de uma tensão que abaixo dela a gente considera que o material vai ter vida infinita fadiga. Então vamos supor, se o meu eixo estiver trabalhando aqui, ó, uma tensão, né, abaixo aqui, que a unidade megapascal, abaixo desse valor, que nesse exemplo aqui é 350. Abaixo de 350, eu vou ter um número de ciclos aqui tão grande que a gente considera que é vida infinita fadiga, tá? Isso aqui é feito com ensaios mecânicos, né? Se você tiver como ver esses dados, beleza, já vai facilitar bastante o processo para descobrir o valor de SE. Mas se não tiver esse valor, né, repara aqui, ó, que começa no SUT e vai diminuindo, ou seja, conforme vai trabalhando, o eixo vai fadigando, aumentando o número de ciclos, a capacidade dele aqui, ó, de suportar vai diminuindo, tá? Então aqui tem, ó, até 10,3, né? 10 elevado a 3, baixo ciclo, e alto ciclo acima disso.
vida infinita a partir de 10 a sétima, 10 a sexta. Então, a gente precisa achar esse valor de ISE. Como é que a gente faz isso se a gente não tiver? Então, um procedimento aqui, né? A gente vai seguir. Então, o valor de limite de endurance vai ser o valor de limite de endurance da espécie de teste da viga rotativa vezes diversos fatores aqui, né? Ka, Kb, Kc, Kd, Kd, Ke e Kf. Cada um desses aqui vai analisar um fator que influencia na vida, a fadiga do eixo. Por exemplo, Ka, fator de modificação da condição de superfície. O Kb é a influência do tamanho, né? O Kc, modificação devido à carga. O D, devido à temperatura. O E, confiabilidade. E o F são efeitos variados. Então vamos calcular aqui primeiro o Ka, o fator de superfície. Ele é dado por essa fórmula aqui, né? A vezes o limite de resistência à tração elevado a B. Esses parâmetros são tabelados e vai variar de acordo com o tipo de acabamento do eixo. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que o nosso eixo vai ser usinado. Então, se ele vai ser usinado, não vai receber nenhum tipo de retificação, não vai ser retificado, a gente vai usar esses valores aqui. Ó. O fator A vai ser 4,51 e o expoente B vai ser menos 0,265. Os valores são tabelados, você encontra no livro. Substitui o limite de resistência à tração, os fatores, e a gente encontrou um valor de Ka igual a 0,73. Se fosse forjado, a gente usaria esse. Se fosse laminado a quente, seria esse. Se fosse retificado, seria esse. Tá? No caso aqui, a gente vai considerar que o nosso eixo vai ser só usinado. KB, fator de tamanho. Também a gente tem aqui uma formulazinha que é 1,24 D elevado a menos 0,107. Isso para diâmetros entre 2,79 e 51 milímetros. Tá? Aí o que eu fiz? Como isso aqui varia em função do diâmetro, eu coloquei uma tabelinha aqui, botei os diâmetros de 15, 17 e 20 e coloquei os valores de KB. Então, eu joguei aqui os valores aqui, né? E encontrei 0,93, 0,92, 0,90. Tranquilo. Próximo foi o fator de carregamento. O fator de carregamento, Kc, vai variar de 1 a 0,59. 1 para flexão, 0,85 para carregamento axial e 0,59 para torção. Isso aqui é uma observação, né? Que se for um carregamento só de torção pura, né? Se tiver combinado com flexão ou outro tipo de carregamento, é para usar o da flexão que é igual a 1. É o nosso caso aqui. Tá? Esse valor de Kc ele vai entrar depois, vou mostrar também aonde. Bom, Kd, fator de temperatura. No caso aqui, ó, vai ver o seguinte, que aqui na tabela traz para a gente diversos níveis de temperatura, né, de trabalho, de 20, 50, 100, 150 e os valores de Kd já tabelados. Essa tabela aqui vai a mais, mas eu não coloquei aqui, depois vocês deem uma olhada no livro. E a gente vai pensar o seguinte, eu vou trabalhar com isso na temperatura mais ou menos ambiente, então botei aqui 20 graus. E o fator deu 1. Se estiver trabalhando com temperaturas muito baixas, né, temperaturas negativas, o comportamento do material dúctil vai passar provavelmente a ser frágil. Então aí seria outra metodologia de cálculo. Aí teria que ir para a metodologia de dimensionamento de materiais frágeis. Então, verificar isso aí no seu projeto. Dimensionamento, a fadiga, fator KE, né, de confiabilidade. Então, o fator de confiabilidade tem uma seção do livro explicando muito bem
como é que é dado isso, né? Aquela distribuição normal, tal, é base da estatística. Então, o que a gente vai usar aqui é uma confiabilidade de 90%, que já é considerada boa, né? Já colocar os valores na fórmula, já está tabelado aqui. Daí a gente vai achar o valor de KE igual a 0,897. KF é o fator de efeitos diversos, né? No caso aqui, a gente vai usar o KF para flexão, que é dado por essa fórmula, tá? E o KFS para torção, que é dado por essa outra fórmula aqui. O que muda é o KT e o KTS. O KT e o KTS são os fatores de concentração de tensão e está relacionado com o rebaixo que tem no eixo, tá? Vou mostrar agora como é que a gente faz para calcular esses valores. Então, ó, lá no anexo do livro, qualquer livro de elementos de máquinas, vocês vão encontrar essas tabelinhas aqui, esses gráficos. E a gente tem que calcular aqui o concentrador de tensão. Esse KT, no caso aqui, a gente está usando o, o exemplo aqui de momento fletor. Está sofrendo um momento. Então, o que vai fazer? Joga na tabelinha lá os valores que a gente tem de diâmetro, de raio, né? Esse raiozinho aqui, do diâmetro maior. Aí a gente faz as relações olhando com base nos eixos, ó. Aqui, nesse eixo X aqui, digamos, a gente tem R sobre D. Então, a gente divide o valor de R, no nosso caso que a gente escolheu 0,5 milímetros, divide por D, 15, 17, 20 e coloca aqui na tabelinha. E a gente tem essas curvas aqui desenhadas, né, que elas são de acordo com D maiúsculo, né, que no nosso caso é o DA, dividido por D, que é o diâmetro menor. E a gente faz essa coisa aqui na tabela também, divide e a gente acha esses valores. Depois, com base do valor R dividido por D, a gente vai lá no gráfico, olha o valor, sobe uma linha vertical, aonde esbarrar na curva D sobre D, a gente faz uma linha horizontal e vê o valor de KT, tá? Não tem todos os valores aqui, mas você pode aproximar eles. Eu fiz uma linhazinha do que seria o valor que eu calculei. Então, eu encontrei aqui, ó, o KT de 0,2 de 2,2, 2,2 para 15 e para 17. E também encontrei 2,27 para o diâmetro de 20. Tá? O valor de raiz de A é dado por essa tabelinha aqui que vai ser influenciado pelo tipo de entalhe. No caso, esse entalhe aqui é um ressalto, né? Nesse caso. Então, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, de 139 dividido pelo limite de resistência de tração. O limite de resistência de tração, 965 megapascal, coloco aqui dentro e eu acho o raiz de A. E esse parâmetro que a gente precisa para a fórmula é a raiz de A dividido por raiz de R, que é igual a raiz de A dividido por raiz de R também. Eu vou substituir aqui os valores, calcular e achei esse valor de 0,204. E é o mesmo para todos, porque eu estou usando o mesmo valor de R. Tá? Se eu usasse R diferente, seria diferente aqui. Volto na fórmula do KF, né? Agora eu tenho o KT e tenho também o raiz de A sobre raiz de R. Substituo e encontro aqui os valores de KF. Então, achei para 15 milímetros 1,99, também para 17 1,99 e para 20 2,05. O mesmo processo agora é feito para o caso de torção, né, para encontrar o KFS. Né? Primeiro eu tenho que encontrar o KTS. Então, a partir da minha tabelinha aqui, vou rebater os valores e encontrar os valores aqui de KTS. Tendo todos os valores, consigo calcular, através dessa fórmula da torção, o KFS.
E encontrei aqui para 15 1,45, 17 1,43 e para 20 1,41. Na fórmula original aqui, voltar, a gente considerou, falou que o KF, tá, entraria aqui multiplicando. Mas, para o nosso exemplo, o livro traz esse procedimento, a gente desconsidera ele aqui e vai aplicar ele direto na fórmula da tensão. Por quê? Porque aqui a gente tem um KF, né? E ali a gente tem dois tipos de KF. A gente tem um de flexão e a gente tem o de torção. Então, fica melhor aplicar eles direto na solicitação. A próxima coisa que a gente tem que calcular é o SE', né, que é o limite de endurance da espécie de teste de viga rotativa. Então, tem dois valores basicamente aqui, 0,5 limite de resistência de tração para materiais abaixo de 1.400 megapascal, o nosso caso é esse, tá? Para cima de 1.400 megapascal, utilizar 700 megapascal. Então, a gente pegou aqui e dividiu por meio, né? Multiplicou por meio, dividiu por 2, encontrou 482,5 megapascal. E a gente volta agora naquela fórmula do SE, só que a gente retirou aqui o valor de KF, como eu acabei de comentar. Então, KC foi o valor deu 1, né? O KD também deu 1. Então, a gente fica aqui com SE igual KA, KB, KE vezes SE'. Colocando aqui na tabela, coloquei os valores. Então, eu encontrei os valores de SE de 294, 291 e 284 megapascal, respectivamente. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma observação quanto ao tipo de carregamento. Então, quando a gente olha aqui o momento, né, vai estar sendo aplicado lá na superfície da viga, que vai ser responsável pela, pelo sigma A, ele vai estar variando, né, completamente aqui reverso. E então o valor máximo e o valor mínimo estão aqui e o valor médio não tem, é zero, tá? Então, MA vai ser o valor máximo e o valor médio vai ser zero. Já no caso lá do torque, ele vai estar sempre constante. A gente não vai ter essa variação, a mesma variação no torque. Então, o TA de alternado vai ser zero e o TM de médio vai ser o torque máximo, tá? E a gente já calculou isso anteriormente, né? Que é o momento máximo de 69,1 newtons-metro e o torque máximo, que é o TM, que vai ser 14 newton-metros. Em seguida, a gente vai fazer aqui o cálculo do fator de segurança em fadiga usando o critério de Goodman. Esse critério é um critério mais simples, também é conservativo, então, para uma primeira análise, ele é bem válido. Então, como é que é feito aqui? Então, ele tem o fator de segurança, vai ser 1 dividido por sigma A', né? Dividido pelo SE que a gente já achou, mais sigma médio linha, dividido pelo limite de resistência à tração, este também tem. E isso aqui é dado pela equação de von Mises, né? E a gente tem ele lá dessa forma aqui. Só que esse sigma A, veja bem, ele aqui agora vai entrar aqueles fatores de multiplicação devido a efeitos diversos que estão associados ao concentrador de tensão, né? Então a gente tem que para o sigma A aqui vai ser a parcela axial mais uma parcela de flexão e para o cisalhamento vai ser a parcela da torção. Só que nesse caso nosso a gente não tem carga axial, então a flexão aqui fica sendo o sigma A, tá? E o KSF para torção vezes a tensão de cisalhamento é o tal A.
E a partir dessa fórmula aqui, a gente calcula sigma Mesma coisa para o sigma M', também é o mesmo pensamento, é o mesmo procedimento. Porém, a gente viu que a gente não tem essa parte aqui axial e também não tem essa torção alternada aqui. E para cá, a gente não tem a tensão média axial nem de flexão, só a de torção. Então, resta para a gente somente o sigma de flexão, que é dado por essa equação aqui, e o tal M de torção, que é dado por essa outra equação aqui. Então, como é que fica sigma' e o sigma M'? Substituindo, né, tirando as partes que a gente zerou, vai ficar dessa forma aqui. Jogo numa tabelinha todos os fatores que eu vou precisar para calcular. Vou calculando para os 3 diâmetros, tá? Então, coloquei aqui o KF de flexão, sigma de flexão, achei o sigma A', KFS de torção, tal M de torção, achei o sigma M'. Recuperei da outra tabela aqui o SE, né? Para cada um dos diâmetros. O limite de resistência de tração é o mesmo para todos. Daí eu consegui achar aqui o fator de segurança, que deu 0,68 para 15 milímetros, 0,98, quase 1 para 17 milímetros, e para 20 milímetros eu achei 1,67. Então, pelo o critério de Goodman aqui, fadiga, o único desses aqui que estaria com maior confiança seria o de 20 milímetros. De 17 está bem próximo de 1, até daria para ser usado, mas ficaria no limite. E o de 15 ficou bem abaixo. Então a gente vai usar aqui, para começar o nosso projeto, o diâmetro de 20 milímetros. Aí tem um detalhe interessante, é que esse critério de Goodman ele não verifica para o escoamento. E a gente tem que fazer isso. Para fazer isso, a gente faz aqui a fórmula do fator de segurança em escoamento, que vai ser o limite de escoamento dividido por um sigma' max, que é dado por essa equação de von Mises aqui, com esses valores de tensão. Novamente, a gente não tem esse sigma M, sigma médio, nem esse tal A aqui. Zerando eles, a gente fica com a fórmula desse jeito. Substituindo os valores apenas para o diâmetro de 20 milímetros, que a gente sabe que os outros agora já não interessa mais, achamos aqui um sigma max de 165,4 megapascal. Substituindo na fórmula do fator de segurança, então encontramos um fator de segurança de 5,17, que é bem aceitável. Então está acima, até inclusive, do que tinha usado antes, que era de 3. Então, assim, esse procedimento ele é muito válido, né, para a gente começar. Então, a gente tem uma ideia a partir da seção crítica, e isso já vai ser um ponto de partida para fazer agora as outras seções do eixo. Então, você sabe que a seção crítica já tem o diâmetro mínimo que você precisa colocar ali. Então agora é só fazer o seu dimensionamento, o seu design do eixo, né, estético, a partir desse valor. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui eu estou deixando meu currículo Lattes, o link do meu Instagram e também do meu canal no YouTube, onde você encontra outros vídeos sobre engenharia. Um abraço e até a próxima.